Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza, de Sinop, Mato Grosso. E nós estamos nos reunindo hoje mais uma vez para a gente fazer o Evangelho no Lar, seguindo aquela proposta que nós temos de estarmos fazendo juntos semanalmente, cada um no seu dia, o seu horário que escolheu, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus dentro da ótica espírita, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, com esclarecimentos de Allan Kardec e também dos Espíritos que trazem as instruções dos Espíritos, né, dentro das parábolas de Jesus. Nós queremos lembrar vocês também, hoje é dia 20 de outubro de 2020. Dia 24 e 25 agora, esse próximo final de semana, sábado e domingo, nós estaremos realizando o Encontro Fraterno do Norte do Mato Grosso, onde várias casas espíritas estarão se reunindo online para estarem fazendo palestras, esclarecendo o que é a doutrina espírita, teremos evangelização infantil, são várias atividades durante o sábado e o domingo. O tema do Encontro Fraterno desse ano será o amor como solução, que justamente o amor é a solução para todos os problemas da nossa vida e para os problemas do planeta. Então, nós convidamos vocês a estarem participando. Você que já é espírita, você que não é, que gostaria de conhecer. Eu vou deixar aqui no nosso link, aqui no box de informações, o link para vocês fazerem a inscrição. Também no final do nosso vídeo, nós vamos deixar lá o panfleto, né, virtual, por assim dizer, para que vocês possam entrar em contato através dos telefones que ali estão, possam fazer a sua inscrição e que venham participar desse movimento, desse encontro nesse final de semana, para que você possa conhecer um pouco a doutrina espírita, para você que não conhece, e para você que já participa de alguma casa espírita, que possa estar inserido também nesse momento de reflexão que nós vamos fazer esse final de semana. Tá certo? Então, nós estamos aqui dentro da nossa proposta do Evangelho no Lar, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos dar início? Então, reúna aí a família. Você que faz sozinho, aparentemente sozinho, mas nunca estamos sozinhos, não é? Teu mentor está com você e outros tantos protetores. Já pega aí o seu copinho d'água, a sua jarra, reúne a família, para que a gente possa fazer a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Nos abençoe, Senhor, para que possamos clarear a nossa mente, para que possamos compreender os Teus ensinamentos e sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, para que possamos a cada dia praticar os Teus ensinamentos no nosso convívio com os nossos irmãos. Obrigada por mais esta oportunidade, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, referente a essa passagem de Jesus, nós estamos estudando, bem-aventurados os pobres de espíritos, nós já temos, então, os dois últimos evangelhos que nós fizemos, né? O que se deve entender por pobres de espíritos, porque essa mensagem do Cristo, ela veio mais direcionada aos simples, aos humildes, aqueles que já estavam e que estão, porque a mensagem é atual também, não é? Nós estamos revisando os ensinamentos do Cristo que ele falava para aquela época, e todos os ensinamentos daquela época, eles são extremamente atuais, porque o nosso comportamento de hoje não diferencia muito do comportamento egoísta, né, do comportamento arrogante e prepotente que os espíritos reencarnados naquela época tinham. Lembrando que, através da lei da reencarnação, nós somos os mesmos espíritos que reencarnamos naquela época, estamos reencarnados numa nova época, em novos corpos, mas estamos com os mesmos comportamentos, né? Não mudamos muita coisa, não evoluímos muito. Então, a mensagem do Cristo continua sendo sempre atual, esclarecida, né, de uma forma mais atual também, né, pelos espíritos que vieram trazer as suas mensagens, e pela doutrina espírita através também dos apontamentos de Allan Kardec. Então, o que se deve entender por pobres de espírito, nós já temos o evangelho anterior, e todo aquele que se exaltar será rebaixado, que fala sobre o comportamento orgulhoso e prepotente de uma grande parte da humanidade, se não por assim dizer, da maioria, que somos todos nós. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mistérios ocultos aos doutos e presunçosos, que está no mesmo capítulo. Eu vou ler um pedacinho, né, do nosso livro,
Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o nosso é da editora Alta de Souza, mas vocês aí podem ter qualquer Evangelho segundo o Espiritismo de qualquer editora ou baixar pela internet em PDF, que você pode também estar acessando pelo celular ou pelo computador. Então eu vou ler um pedacinho antes da gente entrar nos nossos slides, para a gente fazer alguma explicação mais detalhada. Então Jesus disse assim, as palavras do Cristo. Então Jesus enunciou estas palavras: Rendo-vos graças, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultais essas coisas aos doutos e aos presunçosos, e as revelais aos simples e aos pequenos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então, aqui está o esclarecimento de Allan Kardec. Logo em seguida, ele diz assim: Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las ocultado aos doutos e aos presunçosos, mais aptos em aparência para compreendê-las. Porque nós achamos, que mensagens importantes, que ensinamentos importantes, geralmente eles são direcionados ou deveriam ser direcionados a pessoas que têm maior inteligência, que aparecem melhor na sociedade. Mas isso é tudo aparência, como ele próprio diz aqui. Aparentemente, a gente acha que essas pessoas compreendem alguns ensinamentos. Mas geralmente os ensinamentos do Espírito, aqueles ensinamentos que dizem respeito à sua reforma íntima, a tornarem-se mais humildes, geralmente eles não atingem as pessoas mais presunçosas, mais arrogantes, que se acham melhores do que os outros. Então vamos continuar aqui um pouquinho. É necessário entender, por simples e pequenos, os humildes, que se prosternam perante Deus e não se creem superiores a todos. Presunçosos e doutos, por outro lado, são os orgulhosos, envaidecidos da sua ciência mundana, que se julgam prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, douto era o sinônimo de sábio. É por essas razões que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então, todas essas coisas que eles falam aqui, Jesus veio trazer os ensinamentos conforme as orientações do Criador, não para os doutos, que ele ocultou dos doutos. Que coisas são essas? São todos os ensinamentos que ele traz dentro do Evangelho. A questão da reencarnação, da continuidade da vida, todos esses segredos que, na verdade, não são segredos, nós vamos ver mais para frente aqui, que todos os ensinamentos do Cristo que a doutrina espírita tem trazido, ela não é segredo para ninguém. Ela está aberta a todos. Mas os mais orgulhosos, os que não têm essa conexão com o Criador, que não acreditam muitas vezes nem no próprio Criador, que não acreditam na sobrevivência da alma, na vida após a morte, na existência dos espíritos, essas pessoas se negam a compreender. Então não adianta você ficar falando, querendo ensinar e falar para pessoas que não querem ainda aprender, que são teimosas, que têm o seu ponto de vista ainda cristalizado, e elas não querem entender. Então a mensagem é para quem já está preparado para receber, que geralmente são aquelas pessoas mais simples e mais humildes, que já sofreram muito. Porque todos nós iremos passar, a gente fala sempre, iremos passar pelo sofrimento, porque é o sofrimento que dulcifica o coração, não é? Quando nós estamos tudo bem na nossa vida, nos achamos superiores, que está tudo ótimo, nós nos tornamos muitas vezes pessoas frias, egoístas, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, quando nós temos inteligência, quando nós temos alguma superioridade, nós nos achamos melhor do que a grande maioria com que nós convivemos, nós nos tornamos pessoas frias e nos distanciamos do Criador. Mas a vida, que é a melhor professora que existe, porque nós já tivemos vários orientadores, É o Cristo, é a própria doutrina espírita atualmente, são todos os avatares, todos os líderes religiosos que passaram, por toda a nossa história
que faz com que a gente se prepare e queira compreender a existência da vida após a morte, a responsabilidade das nossas atitudes de estarmos aqui encarnados, então a grande maioria de nós não quer. Então, quando todos esses professores não conseguem nos orientar, passar a lição, a vida é a melhor professora de todas. E ela cobra caro, mas ela ensina muito bem. A vida e o tempo são os nossos instrutores, fazendo com que a gente observe que nem sempre estaremos, né, na mesma situação, que todas as situações se invertem mais cedo ou mais tarde. Que a saúde acaba, que o dinheiro desaparece, que os seus amores te abandonam, que um dia nós estaremos sós, e que um dia os problemas serão tão acerbos para nós que habitamos um planeta de expiações e provas, e esse tipo de planeta que nós estamos inseridos é um planeta prisão para almas rebeldes. Então, um dia, nós estaremos solitários conosco mesmo, com a nossa alma, com o nosso espírito, mesmo não acreditando, né, e na sobrevivência da alma, nós estaremos tão sós que nós teremos que recorrer ao Cristo e ao Criador. Ninguém escapa desse retorno espiritual e mental para que a gente possa renovar novamente a nossa caminhada, a nossa visão perante o mundo. Então, quando nós não estamos preparados, não adianta que essa mensagem seja enviada para nós. Então, é por isso que Jesus fala que nesse momento em que ele veio, e nesse momento atual do planeta, em que é necessário que se esclareça de forma racional o nosso objetivo de vida, de estarmos aqui, é para quem já está preparado, já teve a sua jornada de desilusão, por assim dizer, de vidas passadas, e de muitos que reencarnaram nessa vida e que nós observamos e taxamos, porque a gente gosta de taxar, né, as pessoas como mais simples, como mais humildes, como mais ignorantes. Esses espíritos estão preparados para a sua evolução espiritual, porque já estão amadurecidos através das experiências, e das experiências que sempre serão dolorosas, porque esses que ainda são arrogantes, que são prepotentes, ainda a hora deles vai chegar. Eles também terão o seu momento de despertamento através das experiências necessárias que cada um de nós tem que passar. Então, vamos ler mais um pedacinho aqui. Isso também se verifica hoje com as sublimes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão pouco esforços para convencê-los. É que esses últimos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade. O poder de Deus fulgura tanto nas mínimas coisas como nas maiores. Ele não oculta a luz, mas a dissemina em abundância para toda a parte. Cegos, pois, são aqueles que não a vislumbram. Então, aquilo que a gente falou, todos os ensinamentos do Cristo e atualmente os ensinamentos da doutrina espírita como terceira revelação, ela está aberta a todos. Ela é espalhada, né, a todos, muito mais agora, através da internet, através da tecnologia, através desse momento de recolhimento que todos nós tivemos que ter e que nos proporcionou estarmos mais abertos ainda, online, né, de forma pela internet para o mundo todo. Então, as mensagens estão todas aí. Agora, os cegos, os incrédulos, eles não querem ver. Por teimosia, eles não querem acreditar. Então, essas almas ainda não estão preparadas para receber a mensagem e receberem os benefícios que o esclarecimento da doutrina e de saber da sua vida, de quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que você faz aqui, traz de felicidade para você, que ameniza os seus sofrimentos e que faz você se tornar dono do seu próprio destino e da sua felicidade. Então, muitas vezes nós queremos fenômenos, não é? Nós achamos que eu só acredito se ver, se aparecer, e a gente quer fazer com que Deus, com que o Cristo, com que os Espíritos sejam nossos empregados, sejam nossos escravos. Aí faz aí aparecer para mim que aí eu acredito. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente assim que eles não fazem o que a gente quer, não. Não é assim. Não é a gente pedir daqui para lá. Geralmente todas as mensagens e as coisas que eles querem mostrar é de lá para cá, conforme o nosso merecimento. E se o nosso objetivo for sempre o orgulho, for a arrogância, a prepotência, não adianta a gente pedir, insistir não, que as coisas não acontecem assim. Eles aguardam o tempo passar para que a gente acredite sem necessidade de ver, porque não é porque a gente não vê que não existe, certo? Então vamos continuando aqui.
Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, porque lhes agrada mantê-los fechados. A conversão deles virá, mas é necessário, antes, que sintam as angústias das trevas e reconheçam que é Deus, e não o acaso, quem lhes fere o orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga convenientes segundo os indivíduos. Se cada ser precisa de uma experiência diferente para despertar para a espiritualidade. Não compete ao incrédulo ordenar-lhe o que deve fazer, e nem lhe determinar, assim, para Deus, né? Que o incrédulo pede, ele quer exigir de Deus que faça assim, ó. Se desejais me convencer, é necessário que procedais deste ou daquele modo, em tal momento e não em outro, porque referido momento é o da minha conveniência. Não é assim que nós somos? Quando nós somos teimosos? E com relação também à doutrina espírita, com relação à continuidade da vida, com relação à reencarnação, desencarnação, tudo que a doutrina espírita nos oferece, com relação à comunicação com os espíritos, muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu quero fenômeno, eu quero ver. E para Deus a gente pede também, faz acontecer tal coisa, eu quero ver, aí eu acredito em você. Mas não é assim que funciona. Hoje nós já temos toda a instrução dos espíritos, todas as informações estão aí, para que nós façamos esforço próprio de ir, de buscar, de estudar e de aí depois do nosso interesse, do nosso início da reforma íntima, tudo aquilo que a gente deseja vai acontecendo. Aí as coisas serão mostradas, o véu vai sendo levantado aos poucos para nós. Então, continuando aqui. Portanto, que os incrédulos não se espantem se Deus e os espíritos, que são os executores dos desígnios divinos, não se submeterem às suas exigências. Perguntem a si próprio o que diriam se o último dos seus servos pretendesse comandá-los. Deus impõe suas condições e não se submete. Ele ouve benigno aqueles que se endereçam a ele com humildade, e não os que se julgam superiores a ele. Então é a mesma coisa, nós queremos fazer com que Deus, com que o Cristo, com que os espíritos, né, dentro da doutrina espírita, provem para a gente, se manifestem, deem resposta disso, daquilo, façam aparecer isso ou aquilo. É como se nós estivéssemos exigindo do Criador, porque abaixo do Criador, todos que se comunicam conosco da espiritualidade são os prepostos do Criador, né, através do Cristo, que foi o maior deles nesse planeta, e todos os outros prepostos do Cristo, que são os trabalhadores do bem. Nós exigimos provas, nós exigimos isso e aquilo que apareça, que faça aparecer, para que a gente acredite que existe vida após a morte, né? Que existe a continuidade da vida. E as coisas não funcionam assim. Como ele diz aqui, para cada ser existe uma forma de se demonstrar, uma forma de fazer com que ele acredite dentro da experiência que esse ser precisa. E quanto mais arrogante a gente é, mais exigente nós somos, achando que tudo tem que ser da nossa conveniência, menos a gente tem esse tipo de demonstração. Menos eles fazem as nossas exigências, porque eles não são nossos escravos, não são nossos empregados. Imagine você, como ele diz aqui, se você tem uma empresa, por exemplo, e o teu, né, servo, o teu empregado, o mais simplesinho da escala hierárquica, né, de uma empresa, de uma administração por assim, ele resolve mandar em você e falar para você, não, eu só faço isso se você me provar isso, provar aquilo, e começar a fazer exigências para você. Assim somos nós com o Criador, com o Cristo, com os Espíritos. Nós queremos fazer exigências. Eles não se submetem às nossas exigências. Eles aguardam o tempo passar, para que nós mesmos, aos poucos, através das nossas experiências, das nossas desilusões, da vida que nos ensina a baixar o nosso topete, né? Porque tudo muda, as posições da nossa vida irão mudar. Hoje você pode estar se sentindo todo poderoso, amanhã, daqui a um tempo, será diferente, porque isso é igual para todos, não existe nenhum privilegiado nesse planeta de expiações e provas. Então a vida vai fazer com que nós, mais humildes, mais preparados, estejamos naquele momento já de assimilar
todo o ensinamento do Cristo, todo o ensinamento da terceira revelação da doutrina espírita, para que a gente possa fazer aí novos propósitos, tomar novas atitudes, buscarmos a melhoria da nossa vida e do nosso progresso espiritual. Tá certo? Vamos dar uma olhada então nos nossos slides para a gente poder fazer algumas observações aqui, tá certo? Então vamos lá aos nossos slides, né? Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, com o tema hoje Mistérios Ocultos aos doutos e aos prudentes. Então nós já vimos a máxima de Jesus, nós já falamos ali quando lemos um pedacinho do Evangelho. Graças te rendo, meu Pai, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Os doutos e os prudentes são aqueles que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. São os orgulhosos. Aqueles que, na verdade, muitos nem acreditam em Deus, nem lembram de Deus no seu dia a dia, nem acham que Ele tem participação nos eventos da nossa vida. Né? Nas coisas que acontecem na nossa vida, muitos seres nem sequer lembram do Criador. Muitos não, acho que até a grande maioria, né? Porque muitos de nós também, seres simples, né? Que não somos os inteligentes da humanidade, os cientistas, os orgulhosos, os prepotentes, aqueles que muitas vezes detêm o poder, muitas vezes nós não lembramos de Deus, né? Não lembramos do Criador, não lembramos do Cristo, não lembramos da espiritualidade, enquanto estamos vivendo a nossa vida extremamente materializada. Quando está tudo bom na nossa vida, que a gente tem de tudo, que está tudo fácil, que está tudo deslanchando, que está tudo zen, né? Como dizem os orientais, nós esquecemos do Criador. Então a vida vai passando, nós vamos perdendo a oportunidade de progredir, vamos vivendo a vida extremamente materializada. Muitas vezes nos transformamos em orgulhosos e quebramos essa conexão com os espíritos que nos protegem, com o Cristo que dirige esse planeta, com Deus, que é o que rege todo o universo. Nós nos achamos os únicos e nos tornamos esses orgulhosos que achamos que podemos caminhar sozinhos, até que vem a vida e mostra pra gente que não, né? E nós temos que retornar para essa conexão com o Criador. Então esses doutos e os prudentes que o Cristo dizia que, né, agradecia até porque no momento que ele veio, essas mensagens não serem direcionadas a eles, porque essas almas não estão preparadas ainda. Elas ainda olham para o próprio umbigo, né? Elas estão vivendo a vida de uma forma tão egoísta que eles tratam Deus ou negam, ou então trata de igual para igual. Então, muitas vezes, aquilo que os cientistas criam, que inventam, porque ninguém inventa nada, né? Nós já vimos em outras vezes que tudo que se cria nesse planeta é algo que já existe no plano espiritual. A gente faz a cópia mental e intuitiva, assessorada inclusive pelos espíritos que dirigem esse planeta. Por isso que a gente fala que tem que estudar a doutrina espírita. Porque muitas vezes nós falamos algumas coisas, alguns esclarecimentos, que fica difícil para quem não se aprofunda mais no estudo da doutrina espírita compreender. Porque conhecer a doutrina espírita não é simplesmente estudar o Evangelho. Né? São muitas e muitas outras formas de estudar, muitos outros livros, muitas outras situações, né? Muitas outras formas de nós estarmos nos aprofundando realmente no raciocínio, na interpretação dessas situações e de todo o que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Por isso que a gente sempre convida vocês a irem para a nossa Escola de Estudos Espíritas todo sábado às 17h45, onde a gente pode se aprofundar mais. E além de estudar, nós podemos também trabalhar, sermos trabalhadores da doutrina espírita, da casa espírita, onde você se afiniza e você pode estar dando um salto no seu progresso espiritual, enxergando a vida com outros olhos. Então vai lá, procura uma casa espírita, se quiser vir para a nossa, a Espírita Alta de Souza, aqui em Sinop, Mato Grosso, todo sábado, 17h45, nós temos a Escola de Estudos Espíritos. Nosso endereço fica aqui logo após o vídeo, para que você possa nos procurar. Então, os doutos e os prudentes que Jesus dizia são os orgulhosos, os envaidecidos do seu saber mundano. Existem vários níveis, né, de saber, de conhecimento, de inteligência por todo o planeta. Alguns detêm a inteligência muito alta, grandes conhecimentos, mas às vezes não detém sabedoria. Nós sabemos que são três coisas diferentes. Você
Ter inteligência é uma coisa diferente de você ter conhecimento, que é diferente de você ter sabedoria. Então, né, são essas situações que a gente vê pelo mundo, pessoas que às vezes não têm muita inteligência, que não têm muito conhecimento, têm uma enorme sabedoria, né, e vice-versa. Então, muitas vezes nós temos inteligência, temos muito conhecimento, nos envaidecemos com isso, nos tornamos orgulhosos e achamos até que somos deuses, que nós criamos, que nós inventamos, que nós podemos determinar o destino do planeta, o destino da população, o destino das pessoas. Não é assim. Não é assim, não. A vida muda de situação. E chega uma hora que nós estaremos preparados, os orgulhosos, vaidosos, estarão preparados para receber o ensinamento do Cristo. Mas cada um é o seu tempo. Então, essa mensagem do Cristo é específica para aqueles que já passaram pelas experiências e já estão mais amadurecidos espiritualmente. Então, esses simples e os pequenos, que Jesus dizia, eles são o quê? Os pobres de espírito, que as pessoas falavam, que a gente já tem o evangelho anterior aqui, depois você procura ali na nossa playlist, que é dentro do próprio capítulo 7, tá? Que são os humildes. Humildes não significa pobre, desprovido de inteligência, não. Humilde é aquela pessoa que já tem a alma mais fraterna, que já sabe enxergar o próximo, as pessoas à sua volta, com mais fraternidade, com mais amor, com mais empatia, que já percebe o mundo com outros olhos, com olhos mais do coletivo do que do individual. Então, continuando, os simples e os pequenos são os que não se julgam superiores aos outros, porque ninguém é superior a ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode estar momentaneamente numa situação melhor, mas ela vai mudar. O tempo vai passar, a professora, a vida vai nos ensinar que nós devemos ser mais humildes, devemos ser mais fraternos. E quando nós já estivermos mais preparados, infelizmente através da dor, porque ela que é a pedagogia que nós precisamos para baixar o nosso topete, né? Para que a gente possa olhar mais para baixo, em vez de sermos os arrogantes, olhando por cima, por alto, por cima das pessoas. Então, quando nós estivermos preparados, nós mudaremos do grupo. Seremos esses humildes, deixaremos de ser os orgulhosos, os prepotentes, para começarmos a fazer parte do grupo dos mais humildes, começarmos a enxergar o mundo de uma forma melhor, mais fraterna, enxergarmos melhor o coletivo, já estaremos fazendo parte desse grupo. E aí essa mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, que já está há muito tempo junto conosco, aí sim ela vai fazer efeito para nós. Nós estaremos preparados para receber. Então elas não são ocultas, elas estão aí. Ocultas para nós quando a gente não quer ver, né? Aquilo que a gente não quer ver está oculto para nós, porque nós mesmos ocultamos a nossa visão. Nós queremos nos tornar cegos, né? Então, continuando, os simples e os pequenos são os que reconhecem a grandeza de Deus. Então, essas concessões que o Criador traz, essas divinas concessões que ele faz, que essa mensagem veio ser direcionada aos humildes, os segredos dos céus, que é justamente nós sabemos como que funciona o nosso destino, a seriedade da nossa jornada evolutiva no universo e vindo aqui para nós, né, no planeta Terra, na nossa vida, no nosso dia a dia, todos esses segredos que não são segredos, porque é um termo usado que fosse algo novo para nós, que desde quando Cristo veio e começou a abrir o leque de informações, né, de quem nós somos, como funciona a nossa jornada, porque até então, antes do Cristo, nós éramos praticamente animalizados. Quando a gente já estudou o processo de informação divina que veio para o nosso planeta, com a primeira revelação que foi Moisés, que naquela época nós estávamos preparados já para iniciar esse processo de raciocínio, de começarmos a questionar quem nós somos, para onde vamos, o que fazemos aqui, que existem leis universais para serem seguidas, que é para manter a harmonia, a disciplina, a felicidade entre todos os seres do universo, não é só do planeta Terra. Então, quando nós já estávamos preparados e veio a primeira revelação, que nos reuniu dentro de um contexto de leis rígidas, naquele momento que nós éramos como animais,
né, sem rumo, estávamos com o nosso raciocínio animalizado, nosso comportamento animalizado, que depois veio o Cristo e ampliou esse leque de atitudes que nós devemos ter, embasadas no amor, na fraternidade, porque Deus é amor e imenso cuidado conosco, que Ele quer o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa felicidade. Então, esses segredos, que na verdade eram segredos naquela época, porque nós não estávamos ainda preparados para enxergar, nossa visão estava ainda obliterada pela nossa cegueira, pela nossa animalidade. Conforme a gente foi evoluindo, foi se tirando o véu, que é o termo que os espíritos usam, né? Vai se retirando o véu. É como se a gente tivesse coberto por camadas e camadas de tecidos, de véus, por assim dizer, que é um tecido bem fininho que eles, né, usam para fazer comparação, e tira um véuzinho, fica mais clara a nossa visão. Retira outro véuzinho, fica mais clara a nossa visão. Porque conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, nós vamos ficando aptos a compreender, né? Então, essa questão de como você pode entrar no reino dos céus, que é essa busca da felicidade, de ver uma vida mais harmônica, seja nas cidades do plano espiritual, do lado do plano espiritual, ou também na matéria, porque tudo progride, o planeta também está progredindo, ele vai melhorar, ele vai mudar de nível para planeta de regeneração, a nossa vida vai se tornar mais fraterna daqui a um tempo, né, com a mudança e a reforma íntima de cada ser, de cada habitante, porque esse é o projeto divino e que ele acontece, a gente querendo ou não, porque nós estamos fadados a sermos seres felizes, a sermos seres evoluídos. Então, para os humildes que já estão preparados, para as pessoas que já estão se questionando o porquê dessas divergências do planeta, o porquê de tanto sofrimento, né? O porquê que nós não conseguimos controlar a nossa vida, nem o que acontece a nível planetário, nós já estamos preparados. Então, esses segredos, entre aspas, vão sendo mostrados para nós, porque nós já estamos com a visão e com a mente mais aberta, preparados para receber. Por isso que ele fala, no termo que Jesus falava naquela época, divinas concessões aos humildes, que são os segredos dos céus. E agora, para os sábios e prudentes, que só ficam mergulhados na matéria, cálculos, tecnologia, ciência, que é tudo muito bem-vindo, porque é através dela que nós progredimos, mas tudo isso não é feito por eles sozinhos, pelos cientistas. Tudo tem participação dos espíritos. Os espíritos estão à nossa volta o tempo todo. São eles que nos influenciam. Né? Um outro estudo está lá no livro dos espíritos. Né? Os espíritos influenciam seus atos? Sim. Muito mais do que imaginais. Eles influenciam a gente muito mais do que a gente pensa. Então, eles influenciam na nossa vida, nas descobertas da ciência, da tecnologia, de tudo, porque eles querem o progresso. Só que os seres, né, materializados, espíritos reencarnados, se tornam muitas vezes orgulhosos, prepotentes, acham que eles é que podem, que eles que são os inventores, que eles que são os donos. Então, eles não estão preparados para conseguir compreender a mensagem dos espíritos, para conseguir compreender a mensagem do Cristo, a mensagem do Criador. Então, não tem como ter essa concessão para eles que não querem ver, que se tornam cegos por vontade própria. Então, aos sábios e prudentes são os segredos da terra. Essa concessão que o Criador faz para nós, para que eles vão desvendando os segredos da terra, que eles vão, né, trabalhando com tecnologia, com cálculo e tal, até uma hora que eles vão ver que não são eles os donos de tudo isso. Né, que existe, apesar de toda essa tecnologia, dessa ciência, de tudo isso que faz o planeta crescer, existe a parceria, existe a interferência dos espíritos e que eles próprios são espíritos imortais que terão que prestar conta das suas atitudes, mas muitas vezes eles ainda não estão preparados para receber com humildade que existe os espíritos, que existe vida após a morte, que existe até o Criador. Eles ainda se tornam egoístas, então Deus permite que eles fiquem mergulhados nessa materialidade em que eles se comprazem, até que as situações se invertam, até que o sofrimento chegue, que chega para todos, e que eles comecem
a se questionar sobre a vida de uma outra forma, a buscar resposta para aquilo que eles não conseguem encontrar, que a ciência não traz para eles, que a tecnologia não traz para eles, que os cálculos matemáticos que eles fazem não trazem as respostas. E que essas respostas, que uma hora chegará para a vida deles, e esses questionamentos que eles farão, essas perguntas que eles farão, somente na espiritualidade eles encontrarão a resposta. Eles encontrarão a resposta somente com o Criador, com o Cristo e com os seus prepostos, através da doutrina espírita, que consola e que é a fé raciocinada, que faz com que nós compreendamos a nossa parceria com a espiritualidade, compreendamos o nosso progresso que faremos, né, com o nosso espírito e a busca da fraternidade, do amor entre todos os seres. Porque não pode existir essa separação de uns melhores e outros se considerando piores. A fraternidade é para todos. Então, os meios divinos com relação aos sábios e prudentes, né? Então, Deus não põe a luz sobre o alqueire. Então, na verdade, toda a informação, ela está aberta a todos. Nós é que não queremos ver. O orgulho é que é a catarata que lhes toda a visão. Das pessoas orgulhosas, das pessoas arrogantes, dos prepotentes, dos grandes, né, da humanidade. E também da nossa própria vida individual, né? Que todos os grupos têm aqueles seres que se acham deuses, que se acham melhores do que todos. A informação do Criador, a informação do Cristo, né, de todos os seus propósitos, de todos os espíritos, da doutrina espírita em si, ela está aberta a todos. A informação do Cristo não fica embaixo da mesa, não é como se fosse uma lamparina, quando fala que a luz sobre o alqueire que fica, né, escondida debaixo da mesa, não. A luz, ela é colocada para todos, para que ilumine todos, mas o cego não consegue ver a luz. Então, o cego de espírito, que ele está cego pela arrogância, pela prepotência, pelo orgulho, pelo egoísmo, a luz está lá, mas ele não enxerga. Porque é como se ele tivesse uma doença nos olhos, uma catarata que ele faz. A comparação aqui, o orgulho é que é a catarata que toda a visão. A lamparina, a luz, que é a luz do ensinamento, que é a luz das informações, ela está, né, no alto, iluminando tudo e todos. Aí cada um é que tem que ver como é que está a sua visão. Se está toldada pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, ou se você já tirou, né, já se curou dessa cegueira do orgulho, você está mais humilde, você consegue enxergar a luz que é a informação do Criador. São os ensinamentos do Cristo e dos Espíritos que nos guiam sobre o nosso destino e sobre a nossa felicidade. Então Deus não quer abrir os olhos à força das pessoas, porque Deus não agride ninguém, não força ninguém a fazer nada, porque nós temos que tomar as nossas atitudes, inclusive as nossas mudanças e postura de vida, por vontade própria. Porque já compreendemos que deve ser assim. Por isso que o ensinamento do Cristo, o ensinamento da doutrina espírita, nos proporciona a possibilidade de raciocínio, de interpretação da lição, de vermos, de pesarmos os prós e os contras e tomarmos as nossas decisões. Quanto mais egoísta nós formos, nós tomamos as decisões de acordo com a nossa conveniência. Quanto mais a nossa visão se amplia, e nós percebemos a necessidade de fraternidade, que seremos mais felizes uns com os outros, nos auxiliando, nós vamos compreendendo melhor os ensinamentos do Cristo e seremos mais felizes. Vamos diminuindo o nosso sofrimento, vamos sanando as nossas dores morais, mas cada um ao seu tempo. Cada um desperta num horário cósmico, por assim dizer, né, diferente. Cada um vai despertar no seu horário cósmico diferente. Vai depender das experiências que tiver, das situações que ele passar e como ele analisa a própria vida. Cada experiência é única. É por isso que nós não devemos também ficar forçando os nossos familiares, né? Porque você tem que ser assim, você tem que seguir essa religião aqui, você tem que seguir aquele rótulo. As pessoas têm que ser livres para tomarem as próprias decisões, porque elas arcarão
com as consequências das suas atitudes. A gente pode aconselhar, né? A gente pode falar, mas cada um... Agora, impor, não. Deus não impõe nada para ninguém. Você tem que fazer assim, você deve fazer assim, porque se você não fizer assim, eu vou te castigar. Não. Mesmo porque as dificuldades que nós recebemos não são castigo divino. Nós já vimos isso várias vezes, a doutrina espírita nos ensina. Existem leis que regem o universo, e quando eu transgrido essas leis, eu atraio para mim uma consequência, né, de que eu não posso fazer a mesma coisa que a gente já falou várias vezes, de você passar no vermelho no trânsito. É proibido, tem lei. Se você passar no vermelho, existem algumas consequências pelas quais você tem que passar. Mas você já sabia antes que não podia passar no vermelho. Então, as leis divinas são a mesma, né? A lei do Criador, os ensinamentos do Criador, está gravado na nossa consciência, desde o momento da nossa criação. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós fazemos o errado porque queremos. Porque se a gente quiser fazer o certo, a gente sabe como fazer. Nós fazemos o errado porque é da nossa conveniência, porque somos imediatistas e achamos que vamos nos dar bem. Mas lá na frente, a vida e o tempo, professores implacáveis, né, que ensinam muito bem, mas cobram caro, porque nós queremos pagar esse preço quando nós fazemos o mal. Nós teremos que aprender que não se deve fazer a coisa errada, que lei existe para ser seguida. Então, o Criador continua aqui, ó, falando novamente aos sábios e prudentes, porque é o tema, né? Que Deus não revelou aos sábios e prudentes. O Criador é como um médico hábil. Deus lhes corrige primeiro o orgulho. Então, para que a gente possa compreender a lição, primeiro nós teremos que ser corrigidos no nosso orgulho. E quem que vai fazer isso? É a vida. São as consequências das nossas atitudes. É a colheita do nosso plantio. Nós sabemos que tudo que a gente planta tem que colher. Na lei universal existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Essa é uma lei universal também, que vai voltar para nós na mesma proporção que nós fizermos para o próximo. A lei é uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Quando a gente transgride essa lei, nós estamos já preparando um futuro de sofrimento, porque aquilo que eu fizer para o meu próximo voltará para mim na mesma proporção. Se não for nessa vida, será na outra. Na mesma proporção, não é nem mais nem menos. A gente tem mania de falar assim, eu desejo para você o dobro. Não, não tem esse negócio de dobro, não. Se Deus mandasse o dobro do que a gente merece, ele também seria injusto. Não, ele é justo na medida correta. É na mesma proporção. Então, a vida vai nos deixarmos mais dóceis, os tormentos, os sofrimentos, as desilusões. Ele continua aqui, ó, vencidos pelos tormentos da incredulidade, agirão como o filho pródigo e pedirão perdão a Deus. Então, o sofrimento é que vai fazer com que a gente tire a catarata do orgulho e do egoísmo dos nossos olhos. Deixemos de ser cegos. E quando a luz realmente vier para a nossa visão, quando nós nos permitirmos que isso aconteça, aí sim nós seremos felizes. E aí, assim, esses segredos, que não são segredos, né, que estão abertos a todos, eles aparecerão para nós. E nós estaremos prontos para assimilá-los e para praticá-los. E aquilo que não é segredo para ninguém é o ensinamento do universo, é a lei do universo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que é aquilo que a gente vai repetir sempre, porque é dentro dessa lei que a nossa vida está inserida. É dentro dessa lei que nós nos manifestamos, dentro dessa lei universal que nós, fazemos o nosso destino se tornar melhor ou pior. É dentro dessa lei que nós vamos colhendo aquilo que plantamos. Tudo que nós temos de sofrimento, de coisas que nos desagradam, foi dentro dessa lei que nós nos movimentamos e que nós transgredimos e que plasmamos e trouxemos para a nossa vida esses sofrimentos atuais. E quando nós deixarmos de sermos teimosos, orgulhosos, vaidosos, egoístas, tirarmos toda essa venda dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, aí sim, nós iremos sorver esse remédio
né, que é o exercício da fraternidade que vai nos curando, que vai curando os nossos males, os nossos sofrimentos. Mas a grande maioria de nós, e cada um na sua individualidade, precisa passar pelas experiências próprias. Lembrando que Deus não agride ninguém, não força ninguém a acreditar nele. O Cristo também não. A doutrina espírita também não. Mas você precisa estar preparado para assimilar. E a vida vai fazer isso conosco, porque ninguém escapa dos seus questionamentos. A vida muda de posição. Vai chegar uma hora que nós estaremos fazendo grandes questionamentos íntimos do porquê eu, porquê comigo, porque as coisas acontecem assim. E as respostas estão todas aí. A luz, né, não está embaixo do alqueire, ela está acima. Ela está brilhando para todos. É só você buscar as respostas que você vai encontrar. Tá certo? O Cristo, o Criador, querem a nossa felicidade, hoje e para todo sempre. Então, que Jesus nos abençoe. Lembrando novamente, então, que agora, dia 24 e 25 de outubro de 2020, final de semana, nós temos o Encontro Fraterno do Norte do Mato Grosso. Se inscrevam no canal, a inscrição, o evento é totalmente gratuito. Então, nós temos aqui, nós vamos deixar no box de informações, né, o link para você se inscrever. E no final desse vídeo também tem lá o panfleto virtual com todas as informações para que vocês entrem em contato. Não deixem de participar, vai ser um encontro de luz que vai iluminar a sua mente, a sua alma e o coração. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Mestre querido, agradecemos a oportunidade que tivemos novamente de estar estudando os teus ensinamentos através do teu Evangelho. Agradecemos esta oportunidade e pedimos que abençoe, Senhor, todos que se reúnem em teu nome, nesta cidade, nesse país e nesse planeta de expiações e provas. Pedimos, Senhor, que os médicos espirituais da nossa casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que ao tomarmos esse líquido maravilhoso, possamos sentir-nos, Senhor, mais renovados em nossas forças, nossas energias e nossos pensamentos. Obrigada por esta oportunidade e que possamos praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Nos abençoe e nos protege com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.